Olá, amigos, bom dia, um feliz sábado para vocês, para todos aqueles que nos acompanham ali no nosso canal Folhas do Outono. É um privilégio estar aqui com vocês novamente para falarmos agora de um assunto muito urgente. Estamos vivendo realmente em dias solenes, em dias nos quais nós devemos, com ousadia, assim como os arautos de uma era melhor, como reparadores de brechas, como um povo peculiar que foi chamado num momento único da história para dar o último, fazer o último convite para aqueles que estão numa linha divisória entre a vida eterna e a morte eterna. Eu gostaria de meditar aqui num texto da Palavra de Deus com vocês e num texto do livro A Grande Controvérsia, muito significativo. Em João capítulo 9, Jesus nos diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quão profundas e significativas são as palavras de Cristo dito por João. Trabalhemos enquanto é dia, porque logo vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Sabe, amados, o que Jesus quer dizer para nós, está dizendo para nós nessa manhã, é que o tempo está findando, em que o tempo de darmos a mensagem, nós que nascemos num período profético, nós que somos denominado a última geração, o povo da verdade presente, Jesus aqui está dizendo que nós temos a responsabilidade de alertar as pessoas quanto ao juízo vindouro que está. E estamos vivendo num mundo, eu não sei quantos de vocês têm percebido, mas estamos vivendo num mundo em que verdadeiramente não existe como esse mundo mais prolongar-se. Pois o grau de impiedade, o grau de maldade, o grau de perversidade que está nesse mundo está chegando à medida da justiça de Deus. Então, queridos, eu gostaria de fazer um apelo para vocês, vocês que, sobretudo, fazem parte da igreja que nasceu em 1844, do povo remanescente, daqueles que são chamados para dar uma mensagem de juízo, do juízo vindouro de Deus nesse mundo. Aquele povo que é chamado para dar as três mensagens angélicas, sobretudo a terceira mensagem angélica. Despertem do sono, pois o que estamos vendo no mundo é uma crueldade satânica. As pessoas sendo mortas, as pessoas sendo inoculadas, né, pela picada da serpente. E é muito triste você ver pessoas completamente saudáveis, né, tendo mortes súbitas, morrendo assim de uma maneira terrível. Então, meus queridos, nós precisamos despertar. Precisamos levar a mensagem da obra médica missionária a todos os lugares aonde pudermos levar. Sabe, a serva do Senhor, ela diz assim: trabalhemos enquanto é dia. E ela diz o seguinte, ela diz que o que nós não estamos fazendo em tempo de paz, certamente teremos que fazer em tempos de guerra. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei quantos já ouviram falar da Ordem dos Jesuítas. É mencionado nos testemunhos, no Espírito de Profecia, que essa ordem, que foi iniciada por um homem chamado Inácio de Loyola, no ano de 1840, esse homem foi terrível. Ele foi levantado para ir contra a reforma protestante. A ordem dos jesuítas fora criada para uma contra-reforma, ou seja, para derrubar os ensinos dos reformadores. E a serva do Senhor, aqui no livro A Grande Controvérsia, no capítulo 2, na página 222, ela diz assim a respeito dessa ordem dos jesuítas: através de toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por adversários formidáveis. Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças, esperando realizar sua destruição. Nessa época fora criada
fora criada a Ordem dos Jesuítas, a mais cruel, inescrupulosa e poderosa de todos os campeões do papado. Apartados de todos os laços terrenos e interesses humanos, impassíveis diante dos clamores das afeições naturais, com a razão e a consciência inteira cauterizada, não conheciam regras e nem ligações, além daquelas da própria ordem, e nenhum dever senão aplicar o seu poder. Aqui nos dito, o Evangelho de Cristo havia capacitado seus seguidores a enfrentar o perigo e a suportar intrepidamente o sofrimento pelo frio, fome, trabalho duros e pobreza, a fim de erguer a bandeira da verdade em face à tortura, ao calabouço e à fogueira. Para combater essas forças, o jesuitismo inspirava os seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos. Já imaginaram, queridos? Essa ordem, fundada por Inácio de Loyola, ela foi criada, desenvolvida, como a gente vê aqui, para ser o oposto ao cristianismo. Eles prestam verdadeiramente intrínseca lealdade ao papado. E sabem, amados, nós estamos vivendo num mundo onde essa ordem, a ordem dos jesuítas, controla o mundo todo. Controla a política, a religião, controla a mídia, controla a sociedade de uma maneira geral e manipulando por detrás das cortinas os acontecimentos, inclusive esses acontecimentos nos quais nós estamos vivendo. Todas as sociedades secretas, incluindo a maçonaria, incluindo os Illuminatis, Caveira e Ossos, todas as sociedades secretas, Rotary Club, todas foram criadas e desenvolvidas pela Ordem dos Jesuítas. Eles estão em todos os lugares, colégios e mais colégios que foram criados por eles, desenvolvidos por eles no mundo todo, para que pudessem assim ensinar a arte da maldição do papado às pessoas. Então, amados, estamos vivendo num mundo cruel, um mundo onde os titanes desse mundo, a orquestra que rege esse mundo, tem sido dirigido por ardilosos homens jesuítas e homens que pertencem às sociedades secretas. E digo mais, a serva do Senhor diz o seguinte: demônios disfarçados de seres humanos. Então, amados, o apelo que eu faço para a amada igreja: não há tempo mais a perder. A cada segundo perdido nesse mundo, Deus nos cobrará. Deus fará com que cada um de nós venhamos a pagar o tempo desperdiçado. Nós temos ainda um resquício de liberdade, pelo menos aqui no Brasil, para podermos pregar esse evangelho. Então, amados, não durmamos, avançamos na pregação do evangelho, como nunca antes na história. Estamos vendo aí ao redor do mundo as restrições, as pessoas sendo mortas literalmente, o maior genocídio da história da humanidade, e infelizmente a igreja se encontra dormindo. Despertem, queridos, do sono, pois o tempo chegou. Ok? Essa é a mensagem de Deus para você nessa manhã. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva lá no nosso canal enquanto é tempo, pois o ano que vem nós não sabemos o que será também dessas plataformas. Então compartilhe sem dó esse vídeo para que alcance pessoas que possam ser salvas para o reino dos céus. E não deixem de trabalhar com esse livro, O Grande Conflito ou A Grande Controvérsia e os Eventos Finais. Esse material deve ser distribuído em massa e é isso que a gente tem feito. Que Deus abençoe, que Deus possa fortalecer a sua fé. Eu posso estar falando para pessoas que ainda não são adventistas, mas que serão um arauto do juízo nesse tempo do fim. Que Deus abençoe a todos vocês, a sua família. Um feliz sábado. Olá, amigos, bom dia, um feliz sábado para vocês, para todos aqueles que nos acompanham ali no nosso canal Folhas do Outono. É um privilégio estar aqui com vocês novamente para falarmos agora de um assunto muito urgente. Estamos vivendo realmente em dias solenes,
em dias nos quais nós devemos, com ousadia, assim como os arautos de uma era melhor, como reparadores de brechas, como um povo peculiar que foi chamado no momento único da história para dar fazer o último convite para aqueles que estão numa linha divisória entre a vida eterna e a morte eterna. Eu gostaria de meditar aqui num texto da Palavra de Deus com vocês e num texto do livro A Grande Controvérsia, muito significativo. Em João capítulo 9, Jesus nos diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quão profundas e significativas são as palavras de Cristo dito por João. Trabalhemos enquanto é dia, porque logo vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Sabe, amados, o que Jesus quer dizer para nós, está dizendo para nós nessa manhã, é que o tempo está findando, em que o tempo de darmos a mensagem, nós que nascemos num período profético, nós que somos denominado a última geração, o povo da verdade presente, Jesus aqui está dizendo que nós temos a responsabilidade de alertar as pessoas quanto ao juízo vindouro que está. E estamos vivendo num mundo, eu não sei quantos de vocês têm percebido, mas estamos vivendo num mundo em que verdadeiramente não existe como esse mundo mais prolongar-se. Pois o grau de impiedade, o grau de maldade, o grau de perversidade que está nesse mundo está chegando à medida da justiça de Deus. Então, queridos, eu gostaria de fazer um apelo para vocês, vocês que, sobretudo, fazem parte da igreja que nasceu em 1844, do povo remanescente, daqueles que são chamados para dar uma mensagem de juízo, do juízo vindouro de Deus nesse mundo. Aquele povo que é chamado para dar as 3 mensagens angélicas, sobretudo a terceira mensagem angélica. Despertem do sono, pois o que estamos vendo no mundo é uma crueldade satânica. As pessoas sendo mortas, as pessoas sendo inoculadas, né, pela picada da serpente. E é muito triste você ver pessoas completamente saudáveis, né, tendo mortes súbitas, morrendo assim de uma maneira terrível. Então, meus queridos, nós precisamos despertar, precisamos levar a mensagem da obra médica missionária a todos os lugares aonde pudermos levar. Sabe, a serva do Senhor, ela diz assim: trabalhemos enquanto é dia. E ela diz o seguinte, ela diz que o que nós não estamos fazendo em tempo de paz, certamente teremos que fazer em tempos de guerra. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei quantos já ouviram falar da ordem dos jesuítas. É mencionado nos testemunhos, no Espírito de Profecia, que essa ordem, que foi iniciada por um homem chamado Inácio de Loyola, no ano de 1840, esse homem foi terrível. Ele foi levantado para ir contra a reforma protestante. A ordem dos jesuítas fora criada para uma contra-reforma, ou seja, para derrubar os ensinos dos reformadores. E a serva do Senhor, aqui no livro A Grande Controvérsia, no capítulo 2, na página 222, ela diz assim a respeito dessa ordem dos jesuítas: através de toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por adversários formidáveis. Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças, esperando realizar sua destruição. Nessa época fora criada a Ordem dos Jesuítas, a mais cruel, inescrupulosa e poderosa de todos os campeões do papado. Apartados de todos os laços terrenos e interesses humanos,
impassíveis diante dos clamores das afeições naturais, com a razão e a consciência inteira cauterizada, não conheciam regras e nem ligações, além daquelas da própria ordem, e nenhum dever senão aplicar o seu poder. Aqui nos dito, o Evangelho de Cristo havia capacitado seus seguidores a enfrentar o perigo e a suportar intrepidamente o sofrimento pelo frio, fome, trabalho duros e pobreza, a fim de erguer a bandeira da verdade em face à tortura, ao calabouço e à fogueira. Para combater essas forças, o jesuitismo inspirava os seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos. Já imaginaram, queridos? Essa ordem, fundada por Inácio de Loyola, ela foi criada, desenvolvida, como a gente vê aqui, para ser o oposto ao cristianismo. Eles prestam verdadeiramente intrínseca lealdade ao papado. E sabem, amados, nós estamos vivendo num mundo onde essa ordem, a ordem dos jesuítas, controla o mundo todo. Controla a política, a religião, controla a mídia, controla a sociedade de uma maneira geral e manipulando por detrás das cortinas os acontecimentos, inclusive esses acontecimentos nos quais nós estamos vivendo. Todas as sociedades secretas, incluindo a maçonaria, incluindo os Illuminatis, Caveira e Ossos, todas as sociedades secretas, Rotary Club, todas foram criadas e desenvolvidas pela ordem dos jesuítas. Eles estão em todos os lugares, colégios e mais colégios que foram criados por eles, desenvolvidos por eles no mundo todo, para que pudessem assim ensinar a arte da maldição do papado às pessoas. Então, amados, estamos vivendo num mundo cruel, um mundo onde os titanes desse mundo, a orquestra que rege esse mundo, tem sido dirigido por ardilosos homens jesuítas e homens que pertencem às sociedades secretas. E digo mais, a serva do Senhor diz o seguinte: demônios disfarçados de seres humanos. Então, amados, o apelo que eu faço para a amada igreja: não há tempo mais a perder. A cada segundo perdido nesse mundo, Deus nos cobrará. Deus fará com que cada um de nós venhamos a pagar o tempo desperdiçado. Nós temos ainda um resquício de liberdade, pelo menos aqui no Brasil, para podermos pregar esse evangelho. Então, amados, não durmamos, avançamos na pregação do evangelho, como nunca antes na história. Estamos vendo aí ao redor do mundo as restrições, as pessoas sendo mortas literalmente, o maior genocídio da história da humanidade, e infelizmente a igreja se encontra dormindo. Despertem, queridos do sono, pois o tempo chegou. Ok? Essa é a mensagem de Deus para você nessa manhã. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva lá no nosso canal enquanto é tempo, pois o ano que vem nós não sabemos o que será também dessas plataformas. Então compartilhe sem dó esse vídeo para que alcance pessoas que possam ser salvas para o reino dos céus. E não deixem de trabalhar com esse livro, O Grande Conflito ou A Grande Controvérsia e os Eventos Finais. Esse material deve ser distribuído em massa e é isso que a gente tem feito. Que Deus abençoe, que Deus possa fortalecer a sua fé. Eu posso estar falando para pessoas que ainda não são adventistas, mas que serão um arauto do juízo nesse tempo do fim. Que Deus abençoe a todos vocês, a sua família. Um feliz sábado.